Eduardo, qual o melhor caminho para Lula lidar com o mercado? Seria possível um pacto programático ou o presidente terá que colocar os instrumentos do Estado para diminuir o poder econômico e político do mercado? Eu vou te falar, cara, eu acho que o Lula tem que fazer é tocar o barco, fazendo o que tem que ser feito e o mercado vai se ajustar, entendeu? Não tem que dar tanta atenção assim a esses chiliques, porque novamente você vai agradar o cara uma tarde e no dia seguinte ele está te pedindo outra coisa, entendeu? E o mercado, em tese, né? Como a gente falou, ele é uma plataforma. Então, ele vai ser um termômetro do que acontecer de fato no país. E se você for pegar os primeiros 2 mandatos do Lula, né, quando o Lula entrou, o mercado também, pô, 2002, você deve lembrar, caos, o Brasil vai acabar, ele tem que fazer a carta aos brasileiros, não sei o quê. E pô, você pega ali a Bolsa, por exemplo, para pegar mais mercado que isso, né? A Bolsa brasileira teve a maior alta das últimas décadas ali no primeiro e segundo mandato Lula. Quando você pega do ponto mais baixo ao ponto mais alto, ela em dólar chegou a subir 17 vezes, multiplicar por 17 vezes. Breno, a gente não está falando de 17%, não está falando de 170%, a gente está falando de 1.700%. Não teve isso em nenhum outro momento. Né? E por que isso? Porque é aquilo que você falou, as empresas ganharam dinheiro, o PIB subiu durante os 2 mandatos do Lula quase 4% em média ao ano, as pessoas que estavam fora, né, do mercado consumidor entraram no mercado consumidor, né? Apesar de que eu tenho meio que medo de falar isso, como a gente o tempo inteiro fica pensando na lógica do capitalismo, né? A gente critica o capitalismo usando a lógica do capitalismo, né? Ou seja, não, a gente tem que botar mais gente no mercado consumidor, tem que estimular o consumo e não sei o quê. Então, mas enfim, fato é que um monte de gente entrou no mercado consumidor e o mercado, o termômetro, mostrou melhor em todos os sentidos. O risco Brasil, medido pelo CDS, que é o Credit Default Swap, é o prêmio que você compra para se proteger se o Brasil não pagar a sua dívida. Ele caiu absurdamente, dívida PIB caiu de mais de 60 para menos de 40. Então, tudo a inflação ele pegou com 12%, entregou ali com 5% no segundo mandato, no primeiro entregou com um pouco mais de 3%. E aí, quando você faz isso, o mercado, depois de um tempo, ele fala, ele nem fala, e você estava certo, ele finge que nem falou nada lá atrás, entendeu? Então, eu sairia desse curto prazismo, né, dessa situação meio que de refém aí desse curto prazismo do mercado e tocaria o barco fazendo o que tem que ser feito. E o Lula, ele sabe o que tem que ser feito, ele está bem cercado com pessoas que sabem o que tem que ser feito. Né? Agora, Mas o Lula tem que se comprometer com o ajuste fiscal e não sei o quê. É uma maluquice, Breno, porque se ele chegar hoje à tarde e falar, eu me comprometo, vamos lá, vamos criar essa cena maluca. Tá bom, gente, olha só, eu me comprometo com o ajuste fiscal, como se ele já não tivesse falado 500 vezes, né, que vai ser responsável, etc. Aí ele vai falar isso, né, aí o mercado vai subir ali 2%. No dia seguinte, a Bolsa Americana cai e volta tudo para o normal. Então não é isso, entendeu? Tem que tirar o foco nisso e focar no que tem que ser feito. agora, o programa do PT, o programa foi aprovado em 2020 e muito do discurso do Lula durante a campanha fala em alguns instrumentos que vão além deste problema imediato da alocação de recursos para cumprir medidas emergenciais como o Bolsa Família. O programa do PT, e na campanha o presidente Lula foi enfático, fala em reforma tributária. Uhum. Uma reforma tributária, o presidente Lula se referiu sempre assim: temos que colocar os pobres no orçamento e os ricos para pagar imposto. Ele se refere ao imposto sobre lucros e dividendos, imposto sobre juros a partir de empréstimos feitos com capital próprio, fala de impostos sobre meios de transporte de alto luxo, lanchas e aviões, enfim, impostos que aumento das alíquotas da tabela de imposto de renda para gravar com mais força quem ganha mais e poder isentar quem ganha menos.
Essas medidas provocariam, na sua opinião, que tipo de reação no mercado? Porque aí são medidas que colocam a mão diretamente no bolso dos integrantes do tal mercado. Eu acho que não, sinceramente, eu acho importantíssimo fazer, mas são medidas que não mudam tanto estruturalmente como a gente pensa que muda. São ótimas, tem que fazer. Mas eu só estou fazendo um alerta, por exemplo, quer ver um. Vamos falar aqui, imposto sobre grande fortuna, né? Só para pegar um exemplo qualquer. Aí a gente chega e fala assim: ó, a gente vai cobrar 1% ao ano, não é nem isso que falam, eles falam 0,5% do que excede, sei lá, 20 milhões. Cada tem várias propostas diferentes, mas é mais ou menos 0,5% do que exceder, sei lá, 20 milhões da parte financeira, sem contar, né, o patrimônio imobilizado, ou seja, casas e etc. O Breno, o Brasil, a taxa de juros no Brasil hoje é 13,75% ao ano. Sabe o que é você cobrar 0,5%? Você cobrar 0,5% significa que essas pessoas vão ganhar 13,25% ao ano. Assim, não tem nenhum lugar do mundo que o cara ganha a diferença entre isso e a inflação, que hoje está em torno de 6%, que é o que a gente chama de taxa de juro real. Não tem nenhum lugar no mundo onde tem uma taxa de juro real tão grande. Então, assim, vai ter um dinheirinho ali, mas é aquela história que a gente está vendo esse 0,5% como se estivesse pegando de, pô, os caras vão ficar chateados. Aí tem uns que ainda falam assim, vão tirar dinheiro do Brasil. Tirar dinheiro para onde? Vão tirar o dinheiro para botar o dinheiro onde? Onde é que vai estar rendendo mais do que isso? Né? E outra coisa, aqui é onde o cara tem os esquemas dele, onde ele tem a empresa dele ali com o mercado todo protegido para ele, né? Onde ele tem um monte de contato, tem contato no judiciário, no executivo, não sei o que, são os coronéis que estão aí há um tempão. O cara vai para a Estônia, que é o único outro, por exemplo, que não tem tributação sobre dividendos, ele vai morar lá na Estônia, vai vender sapato na Estônia, ele sabe qual língua fala na Estônia, sabe qual é a capital da Estônia, sabe qual a moda do sapato que tem na Estônia, não sabe nada. Então, assim, eu acho que, sinceramente, tem que tocar o barco nessas medidas, vai ter uma chiadeira danada, mas dia seguinte é a vida que segue. Não vai ter nenhuma fuga de capital, pessoal, não tem nada disso. Tem nada disso. Agora, como a galera não quer abrir mão de absolutamente nada, antes disso vão tocar o terror. Vão tocar o terror. Pô, vamos perder investimento e etc. Mas tudo papo furado.